Oi pessoal, tudo bem? Todo mundo em paz? Bom, espero que estejam todos tranquilos, né? Para a gente iniciar aí então nossos trabalhos, tá? Aqui vai a explicação das páginas iniciais aí do bloco, né? E qualquer dúvida depois também vocês poderão estar me procurando para a gente, né, tirar essas dúvidas, fazer a explicação e tirar essas dúvidas, ok? Então vamos lá? Muito bem, Miss. Então aqui nós temos um layout texto, né? Nós temos um texto aqui, tá? Que é para ser lido então e depois responder as questões. Então lendo o texto, interpretando e depois nós temos as questões interpretativas até a questão 5, tá? De múltipla escolha. Mas é só ler bem o texto aí que isso aqui é fácil, é tranquilo. Depois nós temos aí sólidos geométricos, né? Então entra aqui um pouquinho a parte da matemática, né? Bom, os sólidos geométricos são figuras planas espaciais e tridimensionais. Espaciais porque elas ocupam o espaço, tá? E tridimensionais que tem 3 dimensões. Observe esse paralelepípedo aqui, por exemplo. Ele tem comprimento, largura e altura. Então isso aqui é que são as dimensões que a gente diz. A dimensão comprimento, dimensão largura e a dimensão altura. Aqui ao lado nós temos uma esfera e aqui uma pirâmide. Então todos são sólidos geométricos, tá? Porque são figuras espaciais e tridimensionais. Bom, só que os sólidos geométricos eles estão divididos em dois grupos, tá? É os poliedros e os corpos redondos. Os poliedros são aqueles que têm apenas faces planas, ou seja, não tem partes curvas neles, né? Não há nenhuma face, nenhum trecho deles que são curvos. Então nós temos aqui o paralelepípedo, o prisma pentagonal, a pirâmide triangular, o icosaedro. Todos são poliedros, porque são formados apenas por faces planas, né, poligonais. Desse lado nós temos os corpos redondos. Eles são objetos que contêm partes curvas, como vocês podem ver, né, não são todos planos. Então tem algumas partes deles, alguns lugares que são curvos, então por isso são chamados de corpos arredondados, tem partes arredondadas neles. Então essa é a diferença entre os sólidos geométricos poliedros e os sólidos geométricos corpos redondos. Bom, depois de assimilar então esse conceito, nós temos aqui algumas atividades, tá? Nessa aqui ele pede para escrever P para poliedros e N para os não poliedros. Então é só lembrar do que foi explicado ali, né, o conceito ali, e diferenciar os poliedros e os não poliedros, tá? Aqui também nós temos a questão 2, relativa à planificação dos poliedros, tá? Os poliedros eles podem ser planificados, ou seja, o que seria isso? É como se você abrisse o poliedro, que ele tem forma, volume, é como se você abrisse ele e deixasse ele plano. Então, aí você teria a forma plana dele. Bom, poderia explicar assim, quando você pega uma caixinha bem montadinha, você desmonta ela planificando as faces delas, né? Então, colocando ela só com as faces planificadas. Então, seria mais ou menos isso. Você tem aqui, então, os poliedros, aqui tem as planificações e você deverá associar, né, de quem é a planificação aqui. Bom, dando sequência, questão 3, nós temos aqui uma obra, né, da Tarsila do Amaral, que é uma pintora, desenhista e tradutora brasileira, né, tá? E essa obra dela, se você observar, ela foi utilizada sólidos geométricos para compô-la, tá? Então vocês vão observar bem a obra, né, a formação dela, que objetos ela foi aquela que foi usada. E depois pede aqui para você usar a criatividade e fazer um desenho também usando sólidos geométricos em seu caderno. Aqui diz em seu caderno, mas eu deixei o espaço aqui, tá? Que vocês poderão estar utilizando. Caso não seja suficiente, aí tudo bem, pode usar uma folha, né, e fazer o trabalho. Bom, então é isso. Nesse caso aqui, vocês vão observar bem a obra, apreciar e depois criar uma obra de vocês mesmos, utilizando também aí os sólidos geométricos. Bom, na questão próxima aqui, nós temos aqui, escreva se cada figura é um sólido geométrico ou figura plana. Então, é só dizer novamente se ela é uma figura que está plana ou se ela é tridimensional. As figuras planas, elas são bidimensionais, ou seja, tem duas dimensões, tá? Comprimento, largura, comprimento e altura, só duas dimensões.
E as figuras, né, só o sólido geométrico, ele tem 3 dimensões, que é comprimento, largura, altura. Tá? Então é só fazer essa classificação. A questão 5, novamente, né, envolvendo aí mais um pouquinho, né, da parte da geometria aí. Tem um desenho de uma casinha tal, e ele pede para você classificar, tá, identificar as figuras geométricas que estão destacadas, que estão indicadas ali na figura. Então é só observar bem a figura e dizer que figura geométrica está representada ali. Muito bom. A questão 6 aqui envolve um probleminha básico, né, envolvendo números, e é um pedido aqui então para dizer, né, para que esses números estão sendo usados em cada uma das situações apresentadas aqui. Então se eles estão sendo usados para indicar quantidade, se é para indicar ordem, se é para indicar código, se é para indicar uma medida, tá? Então os números eles têm essa função. E aqui então vocês vão observar cada situação aqui e dizer aqui aonde que ele foi usado dessa forma, tá? Em qual das situações que ele aparece fazendo esse trabalho de indicar quantidade, ordem, código ou medida. Muito bem, então é isso aí, tá? Bom trabalho a todos. Qualquer coisa é só me procurar, tá? De forma particular lá, no privado lá, que eu atendo vocês e tiro mais dúvidas. Ok? Então é isso, bom trabalho a todos. Bom, pessoal, vocês observaram aí que na explicação pode ser que a numeração das questões não esteja igual a de vocês, tá? Mas o conteúdo das questões são as mesmas. É porque eu usei uma versão anterior aí do bloco, tá? Mas as questões são as mesmas.